e lá no direito da sua vida e manifestação de intenção dele. A única vedação que tem é se você vai fazer matéria paga. Sim. Mas, não sendo isso, você quer apoiar um candidato, não tem problema. Sim. Não há problema. Inclusive, os grandes veículos de mídia estão autorizados pela lei a fazerem isso também. Só que no Brasil não há essa tradição. Mas através de um editorial, por exemplo, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, poderiam expressar que a sua preferência é pelo candidato tal. Como acontece nos Estados Unidos. Estados Unidos, Espanha, assim. Talvez o adversário da cidade entenda que aquela matéria foi paga. Então, não foi. Até que ponto isso é provável, isso não é? Até que ponto o blogueiro está ileso nesse processo? O processo ninguém está livre. Mas existe um princípio em direito probatório pelo qual o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Então, é muito fácil verificar, por exemplo, no Facebook, se a propaganda é paga ou não. Certo. Já no blog, em que o candidato se considera prejudicado, porque o blogueiro determinado está lá expressando a sua preferência por um candidato adversário, se ele acha que existe matéria paga, ele vai fazer, pode fazer uma denúncia, e isso pode ser apurado. Mas, a princípio, todos somos inocentes até próprio. Falando do Face, realmente o Face é muito fácil a gente detectar quando é paga a matéria. Claro. Fácil até demais. Mas, por exemplo, hoje, como a gente está com as entrevistas com os candidatos, a gente não fez, mas eu estou pensando em fazer exatamente a divulgação dessas entrevistas no Face, que eu sei que é pago. Mas aí envolveria todos os candidatos e focalizando na entrevista. Então, existe esse mecanismo. Nesse caso específico, já que há uma isonomia e um equilíbrio entre todos os candidatos, considere-se também propaganda paga, já que eu não vou citar nenhum número deles, só vou citar hoje, todas as terças e quintas, entrevistas com os candidatos. Hoje, no caso hoje especificamente é o Anacleto, mas na quinta próxima será outro, e assim sucessivamente. Não vejo nenhum problema, desde que seja respeitada a isonomia para todos os candidatos. Ou seja, se o espaço de tempo reservado para um for igual para outro, não há problema, já que não existe uma regulamentação específica para esse tipo de problema que foi levantado. Mas a doutrina, já se antecipando a essa possível, demanda ou necessidade dele, que venha uma concretude aí, que venha acontecer, já orienta que os princípios gerais que são aplicados às mídias tradicionais sejam também aplicados à mídia virtual. Excelência, recentemente no Congresso nós participamos dos debates a respeito da regulação do Marco Civil da Internet. Qual a importância do Marco Civil da Internet? E voltando aqui também para a questão da esfera legal, alguma resolução do TSE, talvez no caso, seria a 23998 de 2013 nesse sentido. Qual a importância? A lei do Marco Civil da Internet, ela passa a vigorar em 23 de junho passado. E é uma lei de grande repercussão, porque o Brasil adota princípios de mundialização da rede. Dentre esses princípios, talvez aí o mais importante seja o da neutralidade, juntamente com o direito ao esquecimento, que são coisas importantíssimas e hoje são considerados direitos que trabalham de forma conjugada. A Europa, por exemplo, não tem essa regulamentação em uma lei já em vigor. Existe uma proposta de lei comunitária que o Tribunal Europeu já aplicou no caso específico de um espanhol que bem recentemente foi divulgado e difundido, que teve o direito de ver excluída das listas de busca do Google o seu nome. Então, a lei do Marco Civil da Internet, inclusive, ela trata da responsabilidade dos provedores de uma maneira minudente. Ela diferencia o que é um provedor de acesso à internet, que tem um determinado tipo de responsabilidade civil, do provedor de aplicações de internet. Inclusive determina
por tempos distintos de 6 a 12 meses, a guarda de todos os registros de acessos, tanto nas aplicações como nos provedores de conexão. Ressalvando que, segundo a lei do Marco Civil da Internet, os provedores que apenas hospedam outros que utilizam sistemas ou aplicações, como a lei assim especificou, eles a princípio não têm responsabilidade por danos causados a terceiros. Essa responsabilidade ela é dos provedores de aplicação e somente se verifica depois de uma ordem judicial. Tem um dispositivo lá no final da lei que prevê uma exceção à regra e permite lá que qualquer prejudicado possa notificar o provedor extrajudicialmente, que é o caso que envolve imagens de nus, de sexo e equivalentes. Nesses casos, ele, pela simples notificação extrajudicial, já estaria obrigado a retirar da rede. O TSE está a par desse novo Condex, dessa nova legislação, talvez exuberante, mas correlata, porque existe uma relação material de propaganda eminente, e se existe já uma resolução ou mesmo uma orientação, uma instrução normativa do TSE, ou a nível local o TRE já se debruçou sobre a matéria para ficar uma coisa mais positivada. A resolução do TSE ela antecede a lei do Marco Civil da Internet e ela não trata dessa questão da mesma maneira. Ela simplesmente diz que os provedores, uma vez cientificados por uma decisão judicial, devem filtrar os conteúdos determinados por ordem judicial. Mas ela não faz a diferenciação da responsabilidade civil pertinente ao provedor de acesso à rede daquele que tem uma aplicação que é apenas hospedada num desses outros provedores que estabelecem. No entanto, há uma coincidência de tratamento no sentido de que a responsabilidade dos provedores ela não é prévia, ela só ocorre mediante o descumprimento de uma ordem judicial, não acatada. Voltando aqui para a questão dos blogueiros no sentido prático e relativo à propaganda eleitoral. A gente vê que já aconteceu algumas apreensões, já aconteceram denúncias e tal. Hoje, o único canal que existe virtual, que eu saiba, é o e-mail da propaganda, que a pessoa lá no site do TRE tem lá um link, a pessoa clica e manda a denúncia, inclusive lá cita assim, com fotos, que é interessante, lógico. Mas assim, fora esse método, já que a eleição é estadualizada, é possível o blogueiro, de repente, receber uma notificação lá na sua cidade, no cartório eleitoral ou pelo juiz municipal da eleição estadual, ou ele tem que receber uma notificação do juiz aqui do TRE diretamente, sobre algum tipo de irregularidade? A pergunta é bastante interessante. A resolução 214 do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco atribui competência a todos os juízes que são juízes da propaganda, que são cerca de 155 no estado, essa prerrogativa. Mas, considerando que se trata de uma eleição estadual, nós ventilamos aqui já a possibilidade de haver um conflito, inclusive acerca do mesmo fato, que pode ser denunciado a mais de um juiz e aí haver decisões conflitantes. Nós pensamos que essa competência deveria ficar concentrada na Comissão de Propaganda da capital, mas existe a resolução do tribunal que está em vigor e que atribui competência a todos esses juízes. Uma pergunta que eu volto é como o eleitor pode ainda interagir se tem no telefone, por exemplo, sabendo de algum crime eleitoral, no sentido de quais são as condutas vedadas, os crimes eleitorais importantes a se destacar e se colocar à disposição do blogueiro associado à blog, para que ele tenha a noção exata do que a lei proíbe, você quer saber a blog, quais são as vedações, as condutas aos agentes públicos, o que é a caracterização do agente público e quais são as condutas vedadas aos agentes públicos, sua qualificação enquanto agente público e as proibições da propaganda, que às vezes é gritante, você vê um táxi todo adesivado, na verdade. Muito bem, vamos por partes. A
A resolução 23404 de 2014 do TSE, ela traz um capítulo exclusivo sobre as condutas vedadas aos agentes públicos. Evidentemente que o uso da máquina pública é terminantemente proibido, seja em que dimensão for, para obtenção e captação de voto, com um intuito determinado para se pedir voto, seja de forma explícita ou de forma subliminar, para qualquer candidato. Então, isso é um ponto. Né? A lei faz uma exceção à Presidência da República, que pode se utilizar, aí em razão da continuidade do serviço público do país, ela pode se utilizar de veículos durante determinados atos de campanha, mas que não pode utilizar tais veículos ou bens públicos, evidentemente outros tipos de bens públicos, para beneficiar um candidato que seja da mesma coligação ou do mesmo partido. Isso não pode, isso é uma questão. A outra questão, que se refere aí a estabelecimentos comerciais, essa mesma resolução que extrai da Lei 9.504/97 as vedações, utiliza um conceito de bens públicos mais amplo do que o Código Civil, sobretudo quando trata dos bens de uso comum. Isso é muito interessante, porque bem de uso comum em matéria eleitoral não são apenas bens públicos. Estabelecimentos comerciais privados são considerados bens de uso comum e não podem fazer propaganda eleitoral. Também não, não é? A linha geral do direito eleitoral e o juiz eleitoral teria a intervenção mínima no processo, diante desse princípio da liberdade, que você falou, e da isonomia, da igualdade material, lógico, e formal diante da lei. Seria nesse traço? Seria nesse sentido. Todos os autores da matéria, especificamente da matéria pertinente à propaganda eleitoral, destacam alguns princípios. O princípio da liberdade é destacado por praticamente todos. Então, como é que nós interpretamos o princípio da liberdade? De acordo com a lei. Aquilo que a lei não proibir é permitido. O que acontece às vezes é que a lei ela não é minudente em certas matérias. Por exemplo, áreas ajardinadas. É uma questão discutível, porque há discussão na jurisprudência a respeito disso. Inclusive, até dentro do nosso próprio tribunal há entendimentos diferentes a respeito da matéria. O que é que isso significa? Que há uma necessidade de esclarecimento de certos conteúdos de alguns dispositivos legais. Mas toda a ação da Comissão de Propaganda que exerce o poder de polícia é orientada com base no princípio das liberdades de expressão, as liberdades individuais das coligações, dos partidos, dos candidatos. Então, nós atuamos na medida em que consideramos que há alguma agressão do ponto de vista da legislação, sempre com base na lei.